Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinário sobre o Sistema Scholar One. Esse é mais o nosso encontro, né? Um encontro já frequente nosso. Toda vez que tem alguma atualização do sistema, a gente faz um webinário para poder falar sobre as mudanças. E também a gente aproveita para falar sobre outros assuntos pertinentes. Então, aproveita esse momento de reunião, digamos assim, para tratar de outros assuntos. Meu nome é Alex Mendonça, para quem não conhece, eu sou coordenador da Unidade de Submissão Online Indústria do Brasil. Então, a gente já está com um número de participantes bacana, e também em respeito ao horário, nós vamos começar o webinário agora, tá? Bom, só algumas orientações que a gente colocou aqui nessa tela inicial. Se possível, coloque junto do seu nome o título do periódico que você participa, que você representa, para quando a gente for ler a sua pergunta, eventualmente um comentário, a gente saiba de que periódico você é. Utilize a caixa de bate-papo para enviar suas perguntas, e esse webinário está sendo gravado, vai ser posteriormente disponibilizado no canal do YouTube do Cielo. Então, a agenda do webinário de hoje é essa daqui. Então, são 4 itens que eu acabei incrementando um pouco ela. Inicialmente, o escopo era um pouco menor, mas fui lembrando de outras coisas para falar. Então, a gente vai falar sobre 4 pontos. Primeiro, que é o motivo principal desse webinário, é o lançamento da versão Q2, né? Esse Q2 é de trimestre, né? Assim, quartil. Então, do segundo trimestre de 2022, que inclui a grande mudança dessa versão é a versão 2 do software Authenticate. Mas tem outras coisas também que nós vamos falar nessa atualização. Depois, eu queria comentar rapidamente sobre a Rich Text Format, que agora está disponível na composição de e-mails. Acho que vocês devem ter percebido já. Depois eu quero só relembrar sobre a interrupção de oferta das ferramentas Publons sem custos, que nós já falamos sobre isso, mas eu só, como está chegando o prazo, né, queria relembrá-los. E, por último, que é um assunto muito importante, que todos vocês devem se lembrar também, respeito à renovação do uso do Scholar One via Cielo. Então, isso é a agenda do webinário de hoje. A gente vai começar pela versão nova, que está sendo atualizada hoje, no final do dia de hoje. Então, no momento que a gente está dando esse webinário, o sistema ainda não foi atualizado, mas ele vai estar previsto para ser atualizado hoje à noite. E amanhã, então, todos vocês já vão estar com a versão nova. Então, eu vou me basear no documento Release Notes, notas da versão, né? Que eu compartilhei também no, no compromisso desse webinário, no convite, e recomendei que vocês lessem, porque ele sempre traz o que vai, um resumo da atualização do sistema. E eu estou usando aqui a versão em português, apesar de ter notado alguns errinhos de tradução e tal, mas de uma forma geral, ela atende às nossas necessidades. Então, essa atualização, ela tem esses 12 itens aqui. Ela compõe 12 itens. Sendo que do quinto até o 11 aqui, o 11º, não se aplica a vocês, tá? Então, a gente vai focar principalmente nos 4 primeiros. E aí tem esse último aqui que talvez faça algum sentido para alguns de vocês. Então, a principal mudança é a atualização do Authenticate. Bom, o Authenticate, talvez, não sei se todos já saibam, mas ele é um software que verifica similaridade para buscas para poder identificar plágios, por exemplo. Esse software, ele não é nativo do Scholar One, ele é um software, enfim, que não foi desenvolvido pela Clarivate, mas ele tem uma integração, né? E a gente tem alguns periódicos, na verdade, acho que um terço ou mais
dos nossos periódicos utilizam o Authenticate. Outros periódicos usam outros softwares de similaridade e tudo bem, né? O Authenticate é um deles. Esse software, ele já estava há muito tempo, desde que a gente começou a trabalhar com ele, na versão 1, né? E agora ele está sendo atualizado para a versão 2. Essa versão 2, o que ela tem de novo, né? Tem, basicamente, aqui tem um link que eu vou compartilhar no chat, que é um blog, um post do Crossref. Nossa, agora que eu me dei conta, o meu slide estava pausado, né? Ok. Todo momento, então, estava travado no primeiro. Peço desculpas, eu só mostrei a agenda para vocês, tá? Antes disso. Então, compartilhei aí no chat Perdão, que eu fui agora para todo mundo. Ok. O link do blog post que tem as mudanças do Authenticate da versão 2. Basicamente, o que eles mudaram? Tá mais moderno agora, tá? Então tá um pouco mais assim, digamos que atualizado, contemporâneo, né, nesse sentido. E tem também um filtro para pré-print. Isso é uma coisa também, uma novidade interessante que permite excluir pré-prints dessa análise. Daí tem outras coisas também aqui que eu convido vocês a lerem esse post para se interarem melhor. É muito fácil de encontrar no Google também isso aqui, esse post, é só colocar Authenticate V2 no Google que você encontra já o primeiro resultado já é o que tem de novo nesse Authenticate V2, e aí vocês podem se informar um pouco melhor. O foco desse webinário não é dizer o que mudou, tá, nesse software. O foco é só a gente dizer que vai ser feita essa atualização, e de forma que todo mundo que tem essa integração com o Scholar One possa desfrutar dessa atualização, dessa versão nova. Bom, como vocês sabem, o Cielo ele viabiliza o uso do Authenticate para alguns periódicos. Os periódicos que fazem o uso do Authenticate por meio do contrato do Cielo, ou seja, que ao final do período de um ano pagam ao Cielo o valor referente às análises realizadas no último ano, né, no período de 12 meses anteriores, para esses periódicos não precisa fazer absolutamente nada. A gente já se encarregou, nós já fomos atrás das informações, o que precisa fazer, e vocês vão perceber essa mudança automaticamente a partir de amanhã, tá? Agora, nós temos alguns periódicos, pelo nosso levantamento, são 14 periódicos, e esses periódicos já foram comunicados, eles usam o Authenticate por outro contrato. Então, alguns periódicos têm com a ABEC, por exemplo, outros têm com a própria universidade, como é o caso da USP, outros têm com algum outro convênio da universidade. Então, esses periódicos, nós do Cielo, não conseguimos ir atrás dessas informações, porque nós não temos acesso à conta que rege esse contrato, essas contas. Então, a gente não consegue obter os dados que são necessários para fazer essa atualização. Então, nós já informamos esses 14 periódicos por e-mail. Caso um de vocês esteja aqui, algum de vocês esteja nesse webinário, procure, né, olhar esse e-mail, falar com o setor responsável por oferecer o Authenticate para vocês, e informe que esses dados são necessários. Enquanto não for feito o repasse dessas informações para a gente, esses 14 periódicos vão continuar usando a versão 1 do Authenticate, tá? Ou seja, nada vai mudar. Só vai mudar para 2 quando a gente estiver em posse nas nossas mãos, assim, com essas informações, que são basicamente uma chave, né? Uma sequência alfanumérica, e uma URL específica. Eu já expliquei isso por e-mail, mas só reforçando aqui para esses 14 periódicos.
Obviamente que os novos periódicos que aderirem ao Authenticate via Cielo a partir de agora não precisam se preocupar com isso, já vai estar tudo configurado, então isso é só para quem já usava o 1 e vai passar a usar o 2. Bom, então aqui só relembrando, né, o que tem de novo, alguns destaques. Filtros, como eu falei, de exclusão de pré-prints, bibliografia e mais, interface mais rápida, mais intuitiva e responsiva, opções de personalização de repositório de pesquisa, esse novo recurso de bandeira vermelha, que sinaliza a detecção de texto oculto, como textos ou aspas em fonte branca ou substituição de caracteres suspeitos. Então, isso aqui né, busca algumas ações fraudulentas ou ações de má conduta, e que é uma coisa nova. Repositório privado disponível para usuários de navegadores, que permite a comparação em relação a seus envios anteriores para identificar envios duplicados em sua organização. Isso aqui é mais para quem faz o controle ali pelo portal do Authenticate, né, que vai controlando quantos créditos você usou, quantas análises foram feitas, enfim. Então, como eu falei, eu não vou me aprofundar muito nessas mudanças, mas tem lá o link do blog post para vocês se informarem. Bom, isso era sobre o Authenticate versão 2. Uma vez configurado, lá no Configuration Settings, né, naquela área de configurações, que vocês configuram contatos do sistema, os tipos de manuscrito, né, os e-mails, tem algumas opções de configuração, vai habilitar essa área aqui, onde você pode configurar se você quer excluir pré-prints, excluir bibliografia, resumo, né? Então, é por lá que vocês vão fazer essas exclusões. Vocês mesmos terão esse acesso, tá? E aí você pode salvar e essas configurações vão refletir nas suas análises. Então, a partir de amanhã, dê uma olhada lá no Configuration Settings e vai estar disponível. Lá naquela área de ferramentas do administrador, tá? Dentro do painel do administrador. Ok, então uma outra atualização importante dessa versão é um conjunto de perguntas demográficas que vão passar a ser disponíveis agora. Essas perguntas demográficas, elas são uma resposta a uma iniciativa, a um avanço do sistema Scholar One para ficar compatível, para ficar aderente às questões de diversidade, de equidade de gênero e de inclusão, esses três, acessibilidade não, no caso. Então, talvez você já tenha ouvido falar da sigla DEI, né, que é diversidade, equidade e inclusão. E muitos de vocês, inclusive, já entraram em contato com a gente no passado, solicitando como é que a gente faz para incluir perguntas sobre gênero, sobre etnia, sobre raça, etc. E a gente informou, na época, que o Scholar One estava trabalhando para trazer um padrão, né, um conjunto de perguntas padrão para todos os periódicos, porque de pouco adianta quando você tem uma diversidade de perguntas também, né? Assim, cada periódico pergunta de um jeito, às vezes não é do jeito mais adequado. Então, o Scholar One, ele formou um grupo que contou aí com especialistas no setor, tem até o link aqui na nota, né, de lançamento, que fala um pouco mais quem são esses especialistas que se debruçaram em cima disso para pensar nas melhores perguntas, no melhor enunciado, de garantir que seja inclusiva, que enfim, inclua o maior número possível enfim, de possibilidades, sem ofender ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma raça, nenhum gênero. Então, esse grupo trabalhou por um bom tempo nisso, e aí eles vieram com esse grupo de palavras, de grupo de perguntas que estão disponíveis. Então, o que é isso? São questões de gênero, né, e de raça, tem aqui questões de raça, e sobre etnia.
que são essas daqui. Deixa eu voltar um pouco aqui no começo. Então, essas perguntas são padronizadas, tá? E as respostas também. Então, não dá para, por exemplo, um periódico modificar ou customizar essas perguntas. A ideia é justamente, como eu falei, já teve um grupo especializado nisso, que trabalhou em cima disso e que já veio com essa proposta pronta. Claro que não quer dizer que não pode sofrer alguma alteração, mas se for uma alteração, ela vai ser algo que é em conjunto, devido, vamos supor, toda a comunidade pode se mobilizar e pedir alguma mudança. Daí sim, essa mudança pode ser acatada e, obviamente, vai aplicar para todo mundo, tá? Não dá para fazer mudanças particulares por periódico. Essas perguntas elas atendem, né, às leis de privacidade de uma forma global, então também isso foi levado em consideração as leis gerais de privacidade de dados do mundo todo. Proteção completa da informação demográfica do usuário na interface Scholar One, então, quer dizer, ninguém vai ter acesso a isso. Nem se você fizer o proxy como aquele usuário, você não vai enxergar as respostas que aquele usuário deu. Essas respostas ficaram visíveis somente para o próprio usuário, tá? Via proxy não vai ser visível, você vai ver só as suas respostas. E, por último, vai existir aí um requisito, né? Vai ser obrigatório um consentimento explícito para cada usuário, que vem depois as perguntas aqui. Então, primeiro vem a questão de gênero, como eu falei. Vejam que as perguntas, as respostas são fechadas, então não tem resposta aberta aqui. Sobre raça, também elas são fechadas, não, tem uma aberta aqui no final, que dá para a pessoa se autodescrever e ela permite múltipla escolha. E, por fim, uma questão sobre etnia, também ela permite múltipla escolha e também um campo de resposta aberta. Antes de mais nada, o usuário vai ser obrigado a responder se ele gostaria de responder ou não, se ele dá consentimento para responder. Caso ele responda que sim, então, ok, ele vai responder como normalmente. Se ele responder que não, então ele não vai fornecer essas informações e tudo bem. Ele não é obrigado a fornecer as informações, mas ele é obrigado a responder se ele quer ou não respondê-las, tá? Então, antes de responder a qualquer pergunta demográfica, o usuário precisará marcar "eu concordo" na declaração acima. Se um usuário marcar "eu não dou meu consentimento", as perguntas ficarão indisponíveis para evitar o envio de dados pessoais sem o consentimento de processamento de dados explícitos. Bom, essas perguntas elas vão estar configuradas como preenchimento obrigatório para todos os periódicos Cielo, tá? Quando eu digo obrigatório, é obrigatório responder pelo menos essa daqui. Se o usuário não quiser responder, tudo bem, ele não vai ser obrigado a responder, mas vai ser obrigado a responder se vai ou se não vai responder, tá? E essa decisão que o Cielo tomou, ela vai ao encontro de uma política do Cielo que o Cielo vem adotando, de políticas em prol de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Inclusive, isso vai fazer parte dos novos critérios Cielo que a gente está trabalhando. Então, é uma nova dimensão do Cielo, que é questões de diversidade, equidade, inclusão e de acessibilidade. Por conta disso, então, a gente optou por exigir em todos os periódicos que os usuários respondam. Em que momento que vai ser feito essa resposta, né? Quando o usuário se loga ao sistema. E essa resposta é feita uma vez só, né? Claro que ele pode mudar depois, mas é uma vez só que não vai ficar pedindo todas as vezes que ele se loga. Então, vão ter alguns casos, por exemplo, quando avaliadores caem diretamente na página do formulário, que ele não precisa se logar,
que essas perguntas não vão ser exigidas, porque não houve, de fato, um login no sistema, tá? Então, quando houve um login, vai ser feito esse pedido aqui. Se por algum motivo o usuário não precisou se logar, porque ele caiu num link direto e tal, então ele não vai ser solicitado. Bom, aqui tem detalhes de configuração. Existe um texto, um statement, né? Como se fosse uma nota, um informativo que pode ser configurado a nível do publicador, no caso do Cielo. A gente vai pensar em algum texto para colocar aqui que traduza por que a gente está exigindo isso, para que fique claro aquela questão que eu comentei, que isso é coerente com o critério, a dimensão de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade do Cielo. E esse texto hoje ele não está pronto, não está preparado, mas ele não é obrigatório. No momento oportuno, nós vamos inserir esse texto e ele vai ser padrão para todos os periódicos Cielo, tá? Bom, daí existem algumas configurações que podem ser feitas, por exemplo, em termos de exigir ou não, enfim, cada uma delas, mas como a gente já falou, nós vamos exigir todas desde que desde que o usuário dê o consentimento. Tem uma questão que é em relação à tradução, né? Português e espanhol. Nós ainda, do Cielo, nós não vimos as traduções. A gente até pediu para a Clarivate que nos enviasse com antecedência os textos, as perguntas traduzidas. Infelizmente, eles não nos enviaram, não houve tempo para isso. Então, a gente não sabe como essas perguntas vão chegar traduzidas em português e espanhol. Se tiver algum problema de tradução, nós vamos reportar ao Scholar One e eles vão corrigir, tá? Então, só para informar que nós não vimos previamente essas traduções. Bom, era isso mais ou menos. Se tiver alguma dúvida, a gente depois conversa nas perguntas e respostas. Terceira mudança, essa aqui já não é tão grande quanto as outras duas, é novo indicador de resultado da pesquisa do parecerista, né, do avaliador. Então, foi adicionado um novo indicador quando você faz uma busca de avaliadores e traz os resultados da pesquisa. Agora vai ter uma coluna que mostra o número total de convites que cada avaliador, para cada avaliador ao longo dos últimos 30 dias. Então, isso é disponível para o padrão, não é necessário fazer nenhuma configuração. E para que ela seja habilitada, importante, vocês precisam configurar isso lá no Set My Search Preferences. Então, apesar de ser padrão, ela é padrão para todo mundo, mas precisa habilitar, né? Assim, precisa configurar. Isso você faz nesse botão, que eu desconfio que poucos de vocês utilizam, que é na hora de buscar avaliadores, tem lá do lado direito, Set My Search Preferences, e aí você vai ver aqui agora que tem número total de convites nos últimos 30 dias. Habilitando essa opção, ele vai incluir uma coluna nos resultados de busca que vai mostrar, aliás, quantas vezes aquele avaliador foi convidado, né? Então, número de convites, não necessariamente de respostas e de pareceres enviados, número de convites nos últimos 30 dias. Se for do interesse de vocês, basta habilitar, então, né? Mas não é obrigatório, se vocês não acharem útil essa informação, então não precisa ativar isso lá nas preferências de busca, tá? A quarta mudança tem a ver com a ferramenta de mesclar usuários. Agora, então, foi incluído duas novas colunas, total de atribuições de avaliador e total de atribuições de administrador ou editor. Essas colunas foram inseridas para oferecer mais detalhes sobre o total de atribuições que esses usuários possuem. Também ela é disponível por padrão, então não precisa pedir para a gente configurar nada. Então, lembrando, isso faz parte
ferramenta de mesclagem de usuários, e agora tem essas duas novas colunas. Para que serve isso aqui, né? Isso te ajuda, de alguma forma, a talvez identificar e distinguir uma conta ser mais ativa ou mais usada do que outra, né? Se você tem uma conta que tem várias designações, né? Seja como parecerista, ou seja como editor ou admin, e a outra conta tem zero, então é possível que aquela outra conta não é utilizada por aquele usuário. E aí é mais seguro você manter como primária essa conta aqui, que possui mais atribuições. Então, é mais um indicativo, é mais uma forma de você ter mais informações antes de fazer a sua mesclagem. Mas, novamente, a orientação de entrar em contato antes com a pessoa, confirmar qual conta ela prefere manter como primária, essa é a mais segura, forma mais segura de todas antes de fazer uma mesclagem. Mas, de qualquer forma, tem agora essas outras duas colunas. Bom, como eu comentei, a partir do número 5 aqui, são mudanças na API, né? Nenhum periódico Cielo utiliza a API, então não vale a pena eu ficar explicando aqui o que mudou. Está no documento, caso vocês queiram se informar. A sexta aqui é sobre serviço de notificação, que também tem a ver com a API, nenhum periódico Cielo utiliza. A sétima também. A oitava é sobre integração de submissão. Nós não temos nenhum caso de integração de submissão, isso é uma coisa que integra o sistema com plataformas de pré-print, por exemplo, plataformas de edição de autoria, né? Que o autor tem plataforma de edição do autor, que o autor faz lá o manuscrito dele. Nós não temos nenhum caso disso. Gostaríamos, pretendemos no futuro, um dia, quem sabe, mas não temos ainda. A nona também, integração de submissão. E a décima primeira é sobre um relatório do Cognos, mas para publicadores, né? Para publisher, no caso, para nós, Cielo. Então, nós temos agora uma nova opção aqui de relatório, mas aí vocês não têm acesso, então não convém eu ficar detalhando. Por fim, a gente tem aqui a parte de correções de defeitos e otimizações de funcionalidade, que são pequenas correções pontuais que eles fizeram e que pode ser que vocês se identifiquem, pode ser que não, né? Então, foi aqui corrigida uma questão com caractere alfa, que era exibida incorretamente nessas etapas aqui de atributos e revisar e enviar a submissão, né? Então, não sei se algum de vocês teve alguma experiência com relação a isso, foi corrigido. Caracteres não romanos em título de manuscrito que estão ausentes na API, acho que não vai ser o caso, porque a API ninguém utiliza. Relatório automatizado de plágio não gerado, então não sei se algum de vocês percebeu que algum relatório não foi gerado automaticamente, aquele relatório de similaridade do Authenticate. Isso foi corrigido. Sequências de escape exibidas em campos de título de manuscrito. Esse aqui nem eu entendi muito bem. Foi resolvido um problema em que as sequências de escape eram exibidas no campo de título durante a submissão. Bom, também, se você se identificou, foi resolvido. E aí também foi feita uma melhoria aqui de desempenho do sistema. Quando tem manuscritos com grande número de revisores, existia acho que um tempo limite aí, que estava com problema e que foi resolvido. Bom, relembro que esse documento está à disposição lá no portal de ajuda do Scholar One. Vocês podem ler, reler e questionar à vontade, está à disposição de vocês. Bom, seguindo na nossa agenda, que a gente tem bastante coisa, já foi metade da hora aqui. Rich Text Format para composição de e-mails. Acredito que todos vocês já devam ter percebido, mas agora, nos e-mails, templates, né, tanto nos templates ou quando você está compondo um e-mail ali em tempo real, está agora disponível a barra de formatação, né? Isso já era uma coisa que a gente já havia muito tempo pedindo para a Scholar One e que a gente
demorou para conseguir, teve alguns entraves aí, mas que a gente conseguiu resolver e foi disponibilizado. Foi uma disponibilização feita em etapas, então alguns periódicos conseguiram primeiro do que outros, mas hoje todos os periódicos já estão com isso disponível. Se você não está com isso disponível no seu periódico, manda um e-mail para a gente corrige, mas todos devem estar com isso disponível e para todos os e-mails. Lembrando que isso serve para enriquecer os e-mails, então você pode usar funções de negrito, itálico, incluir imagens, citação, né, fazer um recuo de citação, link. Então, permite você ter uma maior formatação dos e-mails. Bom, próximo passo, próximo item da agenda é a interrupção de oferta, da oferta das ferramentas Publon sem custos. Isso não é novidade, pelo menos não deveria ser. Nós já conversamos sobre isso em outra oportunidade, já informamos e já exaustivamente comunicamos, mas sempre vale novamente relembrar que as ferramentas Review Recognition e Review Locator, Review Recognition é aquela que dá crédito aos pareceristas após o término da avaliação deles, e o Review Locator busca avaliadores no Web of Science e no Publons. Essas ferramentas, ambas, estão disponíveis para vocês desde 1º de novembro de 2019. Na verdade, até antes, a gente conseguiu disponibilizar, acredito que em junho ou julho, já estava disponível. E ficaram disponíveis por 3 anos. Então, a partir de 1º de novembro de 2022, não vão ser mais disponíveis sem custos, né? A gente viabilizou sem custos para os periódicos. Então, a partir de 1º de novembro, quem quiser utilizar essas duas ferramentas, ou uma delas, precisarão bancar, né, custear com recursos próprios. O valor é 979,20 centavos de dólar por ano para ambas as ferramentas. Esse é um valor que foi obtido porque houve um número mínimo necessário de periódicos que aderiram, que toparam, que concordaram em custear, e a gente chegou no piso desse valor, né? Então, esse é o valor que já conseguimos, porque o número de periódicos que aceitou foi necessário para conseguir esse valor. E a gente tem, acho que, cerca de 30 periódicos, né, que optaram por manter as ferramentas. Caso você seja um desses 30, então aguarde, a gente já tem o seu consentimento, a gente já tem tudo certinho, que eventualmente nós vamos entrar em contato para formalizar o pagamento, etc. Mas vocês vão continuar usando a ferramenta após 1º de novembro, não vai mudar nada. Os demais vão deixar de usar a ferramenta, e pode ser que não seja algo assim, no dia 1º de novembro vai estar fora do ar. Não, pode ser que demore alguns dias, algumas semanas. Não quer dizer que vocês serão cobrados por ela, tá? O Scholar One deixou bem claro que eles podem levar algum tempo para desativar a ferramenta, porque é um pouco trabalhoso para eles. Isso não quer dizer que vocês não serão cobrados. Vocês podem usar à vontade, enquanto ela estiver lá disponível, podem usar, tá? E, eventualmente, eles mesmos vão remover as ferramentas quando eles acharem, quando eles conseguirem remover. Caso você queira contratar a ferramenta, ainda dá tempo, então mande um e-mail, por favor, para a Mônica, da Clarivate. A Ariane, que era o contato da Clarivate, ela não está mais na Clarivate, ela deixou a empresa e no lugar dela ficou a Mônica. O e-mail dela está aqui, monica.silveira@clarivate.com, e peço que vocês copiem a nossa conta, nosso e-mail, cielo.submission@cielo.org, para que a gente fique a par, tá bom? Então, quem tiver interesse, manda e-mail, o custo está aí, é por ano, para ambas as ferramentas. Se você quiser uma ferramenta só, também dá para você escolher só uma delas e pedir, não tem problema. Bom, por fim, renovação do uso do Scholar One via Cielo. Como eu comentei no início, esse é um assunto muito importante, né? Muito que impacta, afeta todos vocês.
Bom, no momento, o Cielo está em negociações com a Clarivate para a renovação do contrato que viabiliza o uso do Scholar One sem custos para os nossos periódicos. Essa renovação a gente prevê que vai ser um novo triênio, né? Um novo contrato de mais 3 anos a partir de 1º de novembro de 2022 até 2025. As perspectivas são boas, tá? Diferente do que a gente havia estimado no passado, mas é claro, depende das instituições mantenedoras do Cielo. Por que eu digo isso? Hoje, nesse dia 20 de julho de 2022, eu ainda não posso afirmar que o contrato foi assinado, que tá tudo certo, mas que tudo indica que isso vai dar certo, tá? A gente está muito confiante e tal, se não fosse esse o cenário, eu não estaria falando isso. Mas, assim, o fato é, ainda não existe nada concreto, mas isso é uma questão burocrática de se acertar. Pode ser que não dê certo? Pode ser, mas a gente acha que não, que vai dar tudo certo. Vale lembrar que o discurso anterior que a gente já passou para vocês mantém, tá? O Cielo e PKP, eles vêm trabalhando juntos em fazer melhorias progressivas no sistema JS. E o Cielo vai continuar investindo político e financeiramente no JS como uma alternativa ao Scholar One. Então, isso não mudou, isso continua sendo uma realidade. O que aconteceu é que a gente postergou vamos supor, migração, porque no momento o JS ainda não se encontra, na nossa avaliação, equiparável ao OJS, de uma forma que possa causar menos transtornos para os periódicos que eventualmente migrem de um sistema para o outro. Os próximos 3 anos, então, nos permitirão apoiar com maior conforto e segurança os periódicos que optarem por migrar para o JS. Mas aí, deixo essa última informação aqui importante. O Cielo vai progressivamente deixar de custear de forma integral o uso do sistema Scholar One. Então, essa estratégia não mudou, tá? Após o próximo triênio. Então, a gente vai ter mais 3 anos para a gente se programar melhor, para a gente continuar investindo no JS, para que vocês se programem melhor, avaliem outras opções, ou se vai continuar a usar o Scholar One mesmo. Tenham em mente que existe a possibilidade da gente, do Cielo, passar a não custear mais o uso integral do sistema. Bom, a gente vai manter todo mundo informado, né, sobre qualquer mudança que possa impactar o orçamento dos periódicos. Então, nós não vamos fazer nenhuma mudança repentina. Isso vai ser sempre amplamente comunicado, com muita antecedência, como a gente sempre fez. Para isso, mantenha sempre os contatos lá das configuration settings do sistema e no Cielo atualizados, porque são essas fontes que a gente usa para se comunicar com vocês, para informar essas coisas que são importantes e que têm um impacto aí no orçamento dos periódicos. Então, esse é o cenário. O cenário, ele é possivelmente, bem possivelmente, não vai mudar nada assim em termos de, não vai ser agora que vocês vão precisar custear o uso do Scholar One. A gente vai conseguir prorrogar isso por mais 3 anos. Mas tenham em mente que isso é uma questão de tempo até que o Cielo deixe de custear. Nós não sabemos ainda se o Cielo vai subsidiar parcialmente, se vai deixar de custear enfim, 100% do valor, isso ainda os próximos anos dirão. Mas, e depende de muita coisa, né? Cenário político, investimento em ciência, enfim, tudo, câmbio, vários aspectos que influenciam, mas que a gente espera que daqui 2 anos a gente vai ter uma noção melhor de como que vai estar, quais vão ser os próximos rumos. Ok, dito isso, vamos ver se temos perguntas. Ok, Carolina aqui já marcou as perguntas. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Authenticate versão 2. Vinícius da RLI. Não localizei este e-mail. A gente
percebeu, porque vocês não geralmente respondem e não responderem. Sim, a RLAI está na lista dos 14 periódicos, porque a RLAI faz parte da USP. A gente mandou esse e-mail para todas todas as revistas, né? Então, vocês estavam nesse grupo, sim. Vamos tentar ver o que aconteceu, mas a gente sempre mandou para os e-mails de sempre, tá? Então, vamos mandar de novo, mas verifiquem também, por favor, se vocês não receberam, estão em algum lugar perdido aí. A Ana Moraes aqui da JATM, né? Que usa via BEC. Enviei a chave solicitada, queria saber se está tudo certo, pois não fiquei muito segura. Sim, Ana, só que eu te pedi, acho que a URL, e aí falta a URL, a chave tá ok, mas a URL é a URL, quando você se loga no sistema ali, é aquela URL que aparece. Eu mandei para você por e-mail um modelo, e eu preciso dessa URL também, além da chave. Oromar Augusto, da RBCE. Utilizamos o Authenticate via parceria com uma empresa editorial. Gostaria de informações sobre a possibilidade de uso por meio da parceria com o Cielo. Certo. Manda um e-mail para a gente, tá, Oromar? Para o nosso e-mail, que é o cielo.submission, e a gente passa toda a orientação. Isso vale para todo mundo também que esteja interessado nisso. Manda um e-mail para cá, para essa conta, e a gente responde. Sobre perguntas demográficas. Andrei, da Bolema. As perguntas demográficas já estarão automaticamente habilitadas aos usuários ou há alguma atividade que precisa ser realizada pelo editor do periódico na plataforma? Certo. Bom, talvez eu não tenha sido claro, peço perdão. Vai sim estar disponível para todo mundo de forma padrão. Não vai ser necessário nenhuma ação da parte de vocês, tá? Nós orientamos o Scholar One para que seja já configurado como obrigatório a partir de amanhã, inclusive. Se não estiver, pode ser que a gente precisa fazer uma ação, então pode ser que por algumas horas, um dia, as perguntas não fiquem como obrigatórias. Mas isso é uma questão da gente ir lá, corrigir isso, tá? Vocês não precisarão fazer nada. Outra pergunta do Andrei. Teremos acesso às respostas às perguntas demográficas? De que forma? Ah, é uma boa pergunta. Eu esqueci de comentar sobre isso. Está previsto, sim, alguns relatórios para os periódicos. A princípio, esses relatórios vão estar disponíveis só para o publicador, para nós, para o Cielo, tá? Mas, com o passar do tempo, porque assim, não adianta nada eles disponibilizarem para vocês agora um relatório se vocês não vão ter massa crítica, né? Até as pessoas responderem, leva um tempo. Então, assim, amanhã, por exemplo, não faz sentido ter esse relatório, porque vai estar zerado. Mas o Scholar One já adiantou que eles pretendem sim disponibilizar alguns relatórios para os periódicos, só que esses relatórios serão todos anonimizados. Não vai ser possível saber que usuário respondeu o quê, né? Qual foi a resposta do usuário XYZ. Isso tudo para garantir a privacidade. Mas sim, existe plano para relatórios, para periódicos também, só que isso vai levar um tempo, porque precisa ter massa crítica, e o Scholar One, enquanto isso, vai desenvolver esses relatórios, tá? Tem pergunta nova aqui. Ok, a gente vai reencaminhar. Estranho esses e-mails que não receberam. Ué. Suzana, mandei e-mail à Clarivate sobre a atualização do Authenticate com URL e chave. Estamos aguardando, no aguardo da integração. Como saberemos que foi efetivada essa integração? Terá mudança gráfica? Eu acho que a forma mais segura de vocês testarem isso é amanhã, vocês abrirem um relatório ou gerarem um relatório. A próximo relatório que vocês avaliarem a partir de amanhã, avaliarem não, que vocês analisarem de similaridade, já vai te responder. Quando você abrir o relatório, vai ser perceptível a mudança para a versão 2. Então, se tiver na versão 1, significa que não foi feita atualização, né? E aí, se você é um periódico Cielo, que tem um contrato via Cielo, periódico Cielo todos vocês são, que usam o Authenticate pelo contrato do Cielo, aí
Se tiver na versão 1 ainda, manda e-mail para a gente e a gente vai ver o que aconteceu. Se você tem o seu Authenticate por outro contrato, que não é do Cielo, daí, primeiro, certifique-se que você passou todos os dados para a gente. Se não, trate de buscar esses dados com a pessoa, né, o setor, o responsável por ter feito esse contrato, seja com o Crossref, seja com o Authenticate, seja com a Turnitin, tem vários fornecedores do Authenticate, né? Daí a gente não tem como saber, se ela não tem como saber quem é que é o seu contratante, né? Eu acho que é contratado, não sei. Quem é que fez o contrato? Roselaine da AM. A revista AM está inclusa nessa atualização via Cielo? Sim, se vocês usam o via Cielo, vocês estão. Se eu não me engano, vocês estão. Eu não lembro de cabeça todos. Eu acho que é mais fácil vocês lembrarem, né? Se vocês fazem o pagamento para a gente, então, sim, vocês são Cielo, contrato Cielo, então vocês vão ter isso atualizado automaticamente amanhã. Outras dúvidas? Tânia, se o webinar vai ficar disponível? Sim, vai ficar disponível no canal do Cielo do YouTube. Ainda hoje, eu espero. Suzana, novamente. Alex, o Cielo poderia passar a oferecer o curso de uso do JS? Sim, a gente está avaliando isso. No momento, desde que a gente entrou em pandemia, né, a gente não oferece mais cursos porque a gente ainda não pensou em um curso que seja online, porque não dá para a gente fazer, por exemplo, 8 horas, como a gente fazia com as nossas capacitações. Então, a gente tem que dividir em vários dias e a gente não parou ainda para bolar um curso disso. Mas é uma opção que a gente está estudando, embora o próprio PKP oferece documentação de cursos, eles têm cursos no YouTube, e também documentação online, se fosse, guias, né, tutoriais, que são muito bons. Então, a gente ainda não avaliou se vale a pena a gente fazer o nosso ou se melhor reaproveitar o que já está pronto. Rafaele, da Boletim do Museu Paraense do Emílio Guild. Há alguma estimativa de custo para o uso da plataforma Escola One após esse triênio? Seria importante apresentarmos esse cenário para os gestores da instituição. Bom, isso é muito complexo, né? Muito complicado, porque são vários fatores que influenciam. O valor que eu vou falar, por exemplo, de custo hoje, não pode ser que não seja o valor daqui a 3 anos, né? Mas, assim, hoje o valor custa em torno de $11 por submissão que passa por peer review. Nós já informamos isso também no passado. Posso estar enganado em relação a esse valor, talvez não seja 11, talvez seja 12, eu não lembro ao certo, mas assim, é em torno de 11 a $15 de submissão que é avaliada por peer review. Isso já foi também informado nos nossos comunicados, só que isso é o valor hoje. Daqui a 2 anos, pode ser outro. Mas tenham como parâmetro, assim, seguro, com alguma gordura, alguma reserva, uns $20 por submissão que é avaliada, né? Rejeitadas na entrada não são avaliadas, então não são consideradas. Portanto, submissões que são avaliadas, independente de serem rejeitadas pós-peer review ou aceitas pós-peer review. Tá? Eu acho que $20 por submissão é um pouco alto o valor comparado com o que a gente está praticando hoje, mas é um para garantir, porque assim, melhor a gente estimar para cima do que o contrário, porque não sabe o que pode acontecer com a economia, né, do mundo até lá. Eduardo, novos estudos. Vocês recomendam que os periódicos já comecem a migrar para o OJS? Como é realizar essa migração? Então, Eduardo, e para todos, a gente pede que vocês avaliem, comecem a estudar o OJS, olhar a documentação disponível, o que ele tem, o que significaria para o periódico
usar o OJS, né? Quais são os impactos? Isso tem documentação do OJS disponível no site do PKP, é muito fácil encontrar cursos e documentações. Comecem a avaliar isso, não é o momento para se desesperar enfim, achar que amanhã não vai ter mais Scholar One, só que a gente sabe que é uma mudança que não se faz da noite para o dia. Mudança de sistema é sempre muito traumatizante, assim, né? Ou melhor, impactante, né? E deixar claro, vou repetir aqui, não vai ter forma de migrar dados de sistema para o outro. Isso não vai acontecer. Vocês não vão conseguir migrar as submissões que estão no Scholar One para o OJS, tá? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer no máximo é vocês vão poder extrair os relatórios do Scholar One para que vocês tenham ali todo o histórico do que foi processado, né, o ID, a submissão, quanto tempo ela ficou em avaliação, quem foi o editor, avaliador, qual foi a decisão. Esses dados vocês podem exportar a qualquer momento, hoje, amanhã, no último dia que vocês estiverem usando o sistema. Isso vocês podem fazer e ter um monte de algumas planilhas, né, com essas informações. Mas não pensem que vocês vão passar a usar o JS e vai estar lá todo o arquivo, o histórico de submissões. Isso não vai acontecer, tá? Então, a nossa recomendação é que vocês comecem a avaliar o que seria essa mudança para o JS. O OJS está sendo aprimorado, ele está sendo melhorado, existe um plano já, um roadmap, né, um plano de desenvolvimento que prevê já muitas melhorias que vai chegar muito próximo do que hoje é o Scholar One. E, inclusive, a gente também tem algumas. Uma das coisas é, inclusive, integrar com o XML, permitir exportação em XML, gerar PDF em XML, coisa que o Scholar One isso está um pouco distante de acontecer. Então, a nossa recomendação é que vocês comecem desde já a avaliar o que significaria essa migração, para que seja menos traumatizante, menos impactante possível, se um dia ela de fato ter que acontecer, tá? Suzana, em caso de migração para o JS, será possível levar o banco de dados do Scholar One, IDs, assessores, etc. Bom, eu acho que eu já respondi, não vai ser possível. Uma importação de usuários eu acho mais viável, tá? Uma importação de avaliadores é uma coisa que é bem mais viável do que importação de manuscritos, de submissões. Importação de submissões é extremamente, é uma coisa assim, não vou dizer impossível, mas é extremamente improvável, porque você tem que ter as conexões que existem em uma submissão, né? Você tem uma submissão editor, parecerista, parecer dado, autor, coautor. Isso tudo são relações que o OJS faz de uma forma e o Scholar One faz de outra, e é muito, enfim, não acho viável, não acho possível isso, tá? Novamente aqui do Eduardo. Várias revistas da USP já usam o JS, sou editor de uma delas. O JS permite realizar a etapa de avaliação e publicar a revista na mesma plataforma, correto. Funcionará do mesmo modo nas revistas indexadas pelo Cielo, ou utilizaremos apenas as ferramentas de avaliação? Vocês utilizarão somente as ferramentas de avaliação, tá? Não que vocês não possam publicar a revista no próprio JS, mas o que acontece? O Cielo, o site Cielo Brasil, ele é uma plataforma de publicação. Então, se vocês publicarem em dois lugares, vocês vão estar dividindo os acessos e isso pode acabar, enfim, não digo prejudicando, mas não tem todos os recursos que o Cielo oferece, por exemplo, no OJS. Então, não é proibido, alguns periódicos até o fazem, mas a gente não recomenda por conta dessa divisão dos acessos. Mas isso fica a critério do periódico, tá? Duplicar o conteúdo ou manter só no Cielo. Tá chegando mais uma aqui, vou esperar.
Achei o e-mail que pede a URL, mas não consigo informar como solicitado. Não, não é bem essa URL aqui, viu, Ana? É lá mesmo lugar onde você obteve a chave. Ali onde você obtém a chave é aquela URL, naquele site ali. Esse aqui, eu acho que ele vai te levar lá para o Authenticate. Ele vai te levar para o... não é essa interface aqui, não. É uma outra, aquela que você obtém a chave. Vinícius, a publicação no portal de revistas USP é obrigatório para os periódicos USP. Entendi. Bom, então, aí tudo bem. No caso, se existe uma política da universidade, então essa política precisa ser respeitada. Mas a nossa orientação é que, se possível, concentrar os textos no Cielo, porque, por exemplo, você tem preservação digital, você tem um monte de recursos ali. Tudo bem, você vai ter lá também, né? Mas você tem os acessos divididos, e aí, na hora de você fazer uma analítica, por exemplo, fazer um relatório de acessos, você tem que contabilizar de várias fontes distintas, né? Então, tem esse lado. Luana, vocês têm a média das revistas que cobram na submissão ou aceite? Média, você quer dizer quantas revistas fazem cobrança? Ou média de valor? Média de valor a gente não tem, é muito variado. Até a gente poderia ter, mas é muito. Tem vários. Tem revista que cobra quando tem várias páginas, ou quando tem figura, ou quando tem se é associado, se não é associado, se é estrangeiro, se não é. Então é muito. Varia muito. Mas a média em número de revistas, assim, as revistas mesmo. Então, a gente. Acho que são. A gente está com um terço ou um pouco menos de um terço das revistas do Cielo que cobram algum tipo de taxa. Acho que a última vez que a gente olhou, era 90 e poucas revistas, se não me falha a memória. E aí, então, a gente tem 320, é um pouco menos de um terço, tá? 90 e poucas, não chega a 100. Mais perguntas? Já demos horário, mas se tiver mais alguma pergunta, tô vendo aqui que vocês estão ainda online, ok? Bom, deu certinho o nosso horário. Caso alguma pergunta fique ainda, né, e vocês não tiveram a oportunidade de enviar aqui, fiquem à vontade para enviar por e-mail, lá no nosso e-mail. Sim, vai ser disponibilizado no YouTube, tá? Daqui a pouco, eu espero. Então, é isso. Muitas mudanças, assim, importantes, né? Authenticate, versão 2, perguntas demográficas, e a questão da renovação do contrato. Então, peço que vocês, enfim, revisem a documentação, revisem o webinário, se for o caso, e agradeço a participação. Até a próxima. Assim que tiver nova versão, a gente faz um novo webinário, ou se tiver alguma outra informação pertinente que peça um webinário, a gente também pode convocá-los para participar. Então, muito obrigado pela participação. É muito importante que vocês se mantenham sempre informados dessas mudanças. E até a próxima. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.